Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo bem? Aqui é o Giovanni da Otimize Sistemas e hoje nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o que é o CTE. E aí, dentro desse tema aí, a gente separou as 7 principais dúvidas que surgem aí na cabeça do pessoal no momento em que escutam esse nome aí, emissão de CTE. Então vamos lá, a primeira e mais tranquila de todas é o que é o CTE, né? Então a gente sabe aí que o conhecimento de transporte, ele começou a ser obrigatório faz praticamente uns 14 anos, tá? Foi desde 2007, que foi o ano que ele foi criado, e ele foi criado ali pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, que é o CONFAS, né? Que o pessoal conhece por CONFAS. E aí nos anos seguintes, então, ele foi se tornando cada vez mais conhecido e hoje existe o conhecimento de transporte para cinco modais, digamos assim, que é o modal rodoviário, o modal ferroviário, aquaviário, aeroviário e dutoviário. Todos eles hoje, quem realiza cada um desses transportes, ele é obrigatório. Mas afinal, o que é o CTE, né? O CTE, ele é um documento que ele é emitido, então, por cada uma dessas empresas em cada um desses modais. Eu vou falar um pouco mais sobre o modal rodoviário, que é onde a gente tem a nossa área de atuação. Então, todo mundo que presta serviço de transporte, vamos dizer assim, rodoviário, então ele precisa emitir esse conhecimento de transporte para comprovar que o transporte, que o serviço ali está sendo prestado, tá? Então, ele tem validade totalmente jurídica. Hoje, ele é um arquivo totalmente digital, ele é um documento digital e ele precisa, então, aí de um sistema, ele precisa ser validado via assinatura digital também e é por meio desse único lugar que a gente consegue hoje fazer a emissão do conhecimento de transporte, tá? Quem que deve emitir o conhecimento de transporte? Essa é a segunda dúvida aí que é a mais cogitada, é a mais falada aqui para nós. Então assim, como o CTE ele é um registro então de uma prestação de serviço, todo prestador de serviço para essa modalidade, né, ele precisa emitir esse conhecimento de transporte. Então hoje, normalmente, todas as empresas aí que fazem a prestação de serviço de transporte de carga, tá? Falando aqui para o nosso ramo, então, todo mundo que sai da sua cidade de origem com uma carga precisa emitir esse documento para comprovar aí tanto os seus ganhos como também que o transporte ali então está sendo realizado com a documentação toda certinha. Então isso é um ponto bem importante. Quando o transporte ele é realizado por veículos próprios da empresa, quando uma empresa ela é uma indústria, por exemplo, e ela faz aí móveis, e essa própria indústria tem veículos próprios e vai fazer o transporte dessa mercadoria, ela teoricamente não precisa o conhecimento de transporte. Somente com o manifesto de transporte ela já supre a demanda fiscal aí e consegue realizar o transporte. Então, nesses casos, transportadoras ou empresas, indústrias que fazem o transporte próprio com veículos próprios, elas não têm a obrigatoriedade de fazer a emissão do CTE. Na verdade, nem conseguem fazer a emissão do CTE, tá? Só o manifesto já supre a necessidade disso. A terceira dúvida maior aí que o pessoal nos passa é: o MEI precisa emitir CTE? Nesse caso aqui é um pouco mais complexa do que parece, até eu me embananei aí. Mas o que acontece? Hoje existem muitos estados que o Cefaz ele acaba autorizando os MEIs a emitir o CTE em manifesto, tá? Alguns estados ainda do país, acho que são 7 estados, que não autorizam que o MEI tenha inscrição estadual. E isso, na verdade, é que é um problema. Então, o MEI não é uma questão de precisa, o MEI ele pode emitir o CTE. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma microempresa individual, eu tenho o meu caminhão, eu tenho a minha empresa, tenho inscrição estadual, tenho toda a documentação regulamentada da minha empresa, e eu fico dentro dos R$81 mil de faturamento no ano, eu consigo emitir os meus CTEs, vai dar em torno de 5, 6 mil, um pouco mais, R$8 mil por ano, né? Por mês, digamos assim, fechando os 81 mil aí, e eu vou conseguir então me isentar, digamos assim, dos impostos
que sendo uma empresa do Simples, eu teria que arcar. Então isso é uma oportunidade para o MEI, que trabalha sozinho, que tem um veículo, que não passe os 81 mil, consegue então se enquadrar e emitir o CTE. Lembrando que é importante verificar se no seu estado é possível fazer essa emissão, tá? Sendo MEI. Não porque o MEI não poderia emitir, mas mais pela questão da inscrição estadual, que aí é cada Cefaz, cada Secretaria da Fazenda do Estado, que decide se essa atividade aí de transporte pode ou não ter essa possibilidade de emissão, tá? Da inscrição estadual. O quarto, então, que é mais falado aqui, quais as multas envolvidas por não emitir o conhecimento de transporte? Hoje, pelo que a gente sabe, a maioria das multas aí por não ter o CTE na carga, ela gira em torno de R$ 550 por documento. Então, se você estiver fazendo um transporte aí com 4, 5 notas fiscais e nenhuma delas você ter um conhecimento de transporte, pode ser que a multa chegue aí a 2, 3, 5 mil reais, tá? Que a gente já teve casos aí de clientes que chegaram até nós com essa demanda. Além disso, então, um problema que pode acontecer se muitas vezes você chega sem documento e você tem empresa, as atividades da sua empresa elas podem ser suspeitas, tá? E você pode ser preso de 2 a 5 anos, tá? Então, isso, claro, né? Quando é um fator repetitivo, quando talvez tenha alguma coisa ilícita dentro desse transporte, né? Então, aí pode ser que isso aconteça, mas num caso mais grave. Normalmente, as multas aí giram em torno de R$ 500 por documento não emitido, tá? E uma outra dúvida que surge bastante é o que é o DACT, tá? O DACT, na verdade, ele é o documento auxiliar do CTE. Nós, no nosso meio, e quem tem transportadora, vocês vão concordar comigo que a gente fala CTE, que é o conhecimento de transporte. Mas o DACT é a representação impressa do CTE. O conhecimento de transporte em si, ele é um arquivo XML, tá? É um arquivo, é um documento digital, tá? Que vai ficar lá na Receita Estadual, que vai ser emitido através da assinatura digital, tá? Então todos esses detalhes, eles são totalmente digitais. Eles não ficam na nossa mão, tá? Então isso tem que ficar claro para você. Já o DACT é o documento que a gente leva com a nota fiscal dentro do caminhão, tá? Então isso é importante. Por que é importante o DACT? Porque ele é ali no momento do posto fiscal, quando a gente parar, o pessoal vai pedir os documentos, você vai entregar esses documentos e através da chave de acesso, que são os 44 dígitos que formam aí e comprovam a autenticidade do CTE, aí sim o fiscal lá vai consultar, tá, no portal lá do conhecimento eletrônico, se o CTE realmente está certo, com todos os dados preenchidos, no nome da pessoa que está transportando. Então, basicamente é isso. Sempre o DACT ele precisa estar acompanhando o transporte da carga que está sendo realizado, justamente pela questão das autoridades aí que podem fiscalizar, certo? E agora sim, quais são os principais campos de um conhecimento de transporte? Hoje, os principais campos do CTE são praticamente todos os dados que tem na nota fiscal, tá? Mais algumas outras questões que eu vou abordar agora, que são específicos do conhecimento de transporte. Então, os principais campos são o quê? Finalidade da emissão, CFOP, tipo de serviço, cidade de prestação inicial e prestação final, o tomador, que é quem vai pagar pelo serviço, o remetente, que é quem está mandando, o destinatário, que é quem está recebendo. Outros dois campos importantes que pode ter no CTE é o expedidor e o recebedor, que nem sempre são obrigatórios, a nota fiscal eletrônica e a sua chave de acesso, o seu RNTRC, então toda transportadora vai precisar ter o cadastro lá com a NTT ativo, habilitado, a data prevista para entrega, o produto predominante, a unidade de medida e quantidade desse produto, da mesma forma com o valor, e depois o valor do seu serviço. Então, basicamente, todos esses são os dados que precisam ser preenchidos no momento da emissão do CTE. Por exemplo, aqui com nós temos um sistema que faz essas emissões e hoje, com a tecnologia que nós adotamos aqui na empresa, com a importação do XML da nota fiscal, em questão de 20 a 30 segundos você consegue fazer todo esse preenchimento que
que originalmente seria manual, automatizado. Então facilitando ali no dia a dia, e é algo bem bacana, tá? É algo que agiliza muito aí e facilita até na conferência passível, você não vai ter tanta margem para erro de digitar manual, o sistema vai fazer todo o trabalho para você. E o que é preciso então para começar a emitir esses conhecimentos de transporte? Se você já é uma transportadora, tem o CNPJ, tem atividade de transporte e tem a inscrição estadual, mesmo você sendo MEI, esses são os 3 passos iniciais para que você possa fazer essa emissão do CTS. Depois você vai precisar então a questão da NTT, que é então ali fazer o cadastro na sua NTT e a inclusão de ao menos um veículo para deixar essa NTT ativa, tá? E o último passo é o certificado digital, de preferência o certificado modelo A1, onde você vai conseguir aí então fazer as emissões de qualquer dispositivo, até mesmo no celular você vai conseguir emitir o CTS, então isso é algo que facilita bastante. E por último, claro, você vai precisar ter um sistema, então recomendo a Otimize Sistemas para que você consiga então fazer as emissões próprias da tua empresa. Certo, pessoal? Em relação a dúvidas, o CTE basicamente é isso que é mais falado aqui pelos nossos clientes também. Então espero que a gente tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários e conte conosco aí nesse processo para começar essas emissões dos seus próprios CTS. Qualquer dúvida, um abraço, estamos aí, até mais!